Olá, futuros servidores! Neste vídeo, vamos comentar mais 5 questões de provas de concursos do assunto terraplenagem. Terraplenagem, questões comentadas, professor Luciano. Primeira questão de hoje é da banca CESP. Acerca das atividades de estudo de projetos básicos de rodovias, julgue o item subsequente. No diagrama de Bruckner, utilizado para o cálculo dos volumes de terraplenagem em projetos de rodovias, os pontos de máximo e de mínimo correspondem aos pontos de passagem, de corte para aterro e de aterro para corte, respectivamente. Certo ou errado? Vamos analisar o diagrama de Bruckner. O diagrama de Bruckner, também conhecido como diagrama de massa, é comumente usado para o cálculo de distribuição de terras. Ele fornece uma representação gráfica simples da distribuição do material escavado ao longo da extensão da rodovia. Esse diagrama é abordado no capítulo 5 do Manual de Técnica de Projetos e Rodovias. Autor Vlaster Miller, de Censo. Neste capítulo, que trata do projeto executivo, o item que aborda as propriedades do diagrama de Bruckner afirma que os pontos de máximo representam passagem de corte para aterro. Os pontos de mínimo representam passagem de aterro para corte. Portanto, caros alunos, a afirmativa do enunciado da questão está certa. Os pontos de passagem de corte para aterro e de aterro para corte, respectivamente. Vamos para a próxima questão. Leia atentamente o enunciado a seguir, que se refere à questão. A figura a seguir mostra o diagrama de Bruckner do movimento de terra entre as estacas 10 e 50. De uma estrada, considerando um estaqueamento padrão de 20 metros. A diferença entre o volume total de corte e o volume total de aterro nesse trecho entre as estacas 10 e 50 vale. Alternativa A, 100 metros cúbicos, B, 200 metros cúbicos, C, 300, D, 400 ou E, 500 metros cúbicos. Conforme abordado na questão anterior, que acabamos de comentar, esse gráfico do enunciado é um diagrama de Bruckner. Ele é explicado no capítulo 5 do Manual de Técnicas de Projetos Rodoviários, autor Vlaster Miller, de Censo. A linha ascendente do gráfico é de corte e a linha descendente é de aterro. Analisando o gráfico, vemos que da estaca 10 até a estaca 30, temos um corte com acúmulo de terra de 500 metros cúbicos. Mas aí você pergunta, mas como assim, professor? Vou explicar. Na estaca 30, temos 800 metros cúbicos.
Na estaca 10, temos 300. No trecho descendente, que compreende o aterro, temos 800 metros cúbicos. Na estaca 30, e 500 metros cúbicos na estaca 50. Ou seja, temos um volume de corte de 500 metros cúbicos e um volume de aterro de 300 metros cúbicos. O enunciado da questão pergunta a diferença entre o aterro e o corte. Como vemos, o corte temos 500 metros cúbicos. E no aterro temos 300 metros cúbicos. Portanto, subtraindo 500 menos 300, o resultado fica em 200 metros cúbicos. Concluímos então que a letra B é a letra certa. 200 metros cúbicos. Vamos para a próxima questão. Em um serviço de terraplenagem, foram escavados 240 metros cúbicos de solo medidos no corte para serem transportados por caminhões com caçamba de volume de 8 metros cúbicos. Se o coeficiente de empolamento é de 40%, o número de viagens de solo a ser transportado é: alternativa A, 42, B, 38, C, 33, D, 30 e E, 21. Temos os seguintes dados da questão. Volume natural. Temos Vn igual a 240 metros cúbicos. Cada caçamba transporta 8 metros cúbicos. O Manual de Implantação Básica de Rodovia do DENIT aborda o fator de empolamento em seu item 5.5.2, a linha H. Vamos calcular o volume de terra solto. A fórmula do volume de terra solto é volume escavado vezes o coeficiente de empolamento.
onde Vn é o volume escavado. E a fórmula do coeficiente de empolamento é 1 mais o percentual de empolamento dividido por 100. Então temos Vs igual a 240 vezes 1 mais o percentual de empolamento é 40%, então temos o volume de material solto multiplicando 240 por 1,4, 300 336 metros cúbicos. Então, para calcular quantos caminhões precisamos para transportar o volume escavado ou volume solto, dividimos o VS por 8 metros cúbicos, que é quanto cada caminhão cabe, cada caçamba. Dividindo 336 por 8, temos o número 42. Portanto, vamos precisar de 42 viagens de caminhões para transportar o material escavado. Concluímos então que a alternativa correta é a alternativa A, 42 viagens. Vamos para a próxima questão. Considerando a dinâmica da construção de obra pública e implantação rodoviária, julgue o seguinte item. A escavação de área de empréstimo deve obrigatoriamente ser precedida dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da área, os quais, por sua vez, deverão ser previamente autorizados. Certo ou errado? Analisando o item 5.3.2 da norma DENIT número 107/2009, a escavação deve ser precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da área de empréstimo. A norma não cita se deve ser precedida, ou melhor, a norma não cita se deve ser previamente autorizada. Mas a boa prática indica que sim. Qualquer desmatamento deve ser previamente autorizado. Portanto, caros alunos, a alternativa está correta. Vamos para a próxima questão. Quanto à topografia e ao georreferenciamento, julgue o item que se segue. Quando realizadas movimentações de terra em um terreno, geralmente os taludes de aterro devem ser mais inclinados que os taludes de corte. Certo ou errado? Essa alternativa exige um raciocínio lógico.
Manual de Implantação Básica de Rodovia do DENIT, em seu item 6.5, aborda sobre taludes. No segundo parágrafo da página 291 desse manual, diz o seguinte: em cortes de terreno, aconselha-se fazer um talude máximo de 1:1. Em aterro de terreno, aconselha-se fazer um talude máximo de 2:3. Bem, analisando os dois triângulos, qual é o mais inclinado? Sem dúvida, é o de corte. Portanto, lendo novamente o que se pede à questão, podemos dizer que a afirmativa da questão está errada. Porque os taludes de aterro não são mais inclinados que os taludes de corte. Bem, caros futuros servidores, chegamos ao fim de mais uma rodada de questões da disciplina terraplenagem. A gente se vê na próxima aula.